Bom dia, irmãos queridos. Neste domingo, dia 13 de novembro, Dia Mundial dos Pobres. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, domingo, Dia Mundial dos Pobres, vamos juntos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 19. Não ficará pedra sobre pedra, só o amor permanecerá. Esse é o penúltimo domingo do ano litúrgico e é natural que a liturgia nos convide a refletir sobre o último dia, sobre o fim do mundo, sobre o além. A grande pergunta é essa: o que vai ficar de tudo que você está construindo? Não ficará pedra sobre pedra, diz Jesus. É importante acertar o alvo do que é inabalável e eterno, o amor a Deus, o amor aos pobres, que nos receberão nas moradas eternas. Vamos viver com intensidade, com toda a Igreja, esse Dia Mundial dos Pobres que recentraliza o foco da nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? E Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. E permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não ficará pedra sobre pedra. Com esta profecia, Jesus previa as consequências da rebeldia dos judeus ao plano de Deus e à sua vontade. Rejeitando Jesus, o Salvador, os judeus atraem a destruição total sobre si, porque em nenhum outro há salvação. Não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pela qual devemos ser salvos, a não ser Jesus. Rejeitar Jesus tem consequências mortais, não somente na vida espiritual, mas também na vida material. Os judeus viviam numa constante revolta contra tudo e todos. E esse comportamento revoltado provocou a decisão do imperador de destruir completamente a cidade de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo,
exatamente 40 anos depois da profecia de Jesus. Tito, comandante romano, arrasou Jerusalém. O templo foi incendiado e destruído completamente, a tal ponto que hoje não existe mais sinal desse templo em lugar nenhum. A partir dessa terrível destruição, nunca mais nada voltou a ser do que era. A antiga Jerusalém foi quase que completamente destruída nessa data. E no ano 135, o imperador Adriano manda arrasar o pouco que tinha ficado por causa de uma enésima revolta judaica liderada por Simão Bar Kokhba. Sobre os restos de Jerusalém, edificou-se uma cidade greco-romana chamada Hélia Capitolina, e sobre o monte onde estava o santuário de Yahvé, erigiu-se um templo dedicado a Júpiter Capitolino. Tudo foi destruído para sempre. Hoje, tudo o que há, pura reconstrução. Fizemos esta introdução histórica porque vale a pena entender que a história de um povo, sua sobrevivência, dependem de sua abertura a Deus. Assim como a sua destruição depende do fechamento a Deus. Podemos até falar de valores humanos se alguém não aceita falar o nome de Deus, mas a vida de um povo depende de quanto este povo acolhe Deus no seu seio. Bem sabemos que também a grande civilização romana se dissolveu pela sua total falta de moral, pela mania endêmica da pedofilia, do homossexualismo, da depravação sexual, que tirava todo o vigor ao grande império romano. E foi muito fácil para as populações barbáricas entrar e esfarelar a sociedade romana. Olhando para a realidade do Haiti, não é muito diferente. Nessa terra, frequentemente o vodu abriu espaço ao satanismo puro. A sociedade está encharcada de ódios ancestrais, que remontam às guerras tribais da África. Existe até um ditado popular no Haiti que diz: haitiano odeia haitiano desde a Guiné, entendendo-se por Guiné a África inteira. Na Guiné se encontrava o porto do qual os escravos eram deportados. Nesses últimos 25 anos, aconteceram 5 golpes de Estado no Haiti, e hoje não existe governo nenhum, porque o último presidente também foi morto, e tudo está à deriva, na mão dos bandidos, como vimos nesse mês com a crise do combustível do porto de Varru. Como pode progredir uma sociedade fundada sobre esse alicerce de violência e corrupção? Todo afastamento de Deus e do amor produz em todos uma pobreza que mata. Diz Papa Francisco neste Dia Mundial dos Pobres: a pobreza que mata é a miséria, filha da injustiça, da exploração, da violência e da iníqua distribuição dos recursos. É a pobreza desesperada, sem futuro, porque é imposta pela cultura do descarte, que não oferece perspectiva nem vias de saída. É a miséria que, enquanto obriga à condição de extrema indigência, afeta também a dimensão espiritual, que apesar de muitas vezes ser transcurada, não é por isso que deixa de existir ou de contar. Quando a única lei passa a ser o cálculo do lucro no fim do dia, então deixa de haver qualquer freio na adoção da lógica da exploração das pessoas. Os outros não passam de meios. Deixa de haver salário justo, deixa de haver horário justo de trabalho e criam-se novas formas de escravidão, suportada por pessoas que, sem alternativa, devem aceitar este veneno de injustiça a fim de ganhar o mínimo para comer. Do outro lado, a pessoa que tenta se enriquecer às custas dos pobres
também definham. De fato, pode-se individuar facilmente o sentido de insatisfação que muitos experimentam, porque sentem que lhe falta algo de importante e andam à procura como extraviados sem rumo. Continua Papa Francisco. Desejosos de encontrar o que os possa saciar, precisam ser encaminhados para os humildes, os frágeis, os pobres, para compreenderem finalmente aquilo de que tinham verdadeiramente necessidade. Encontrar os pobres permite acabar com tantas ansiedades e medos inconscientes para atracar aquilo que verdadeiramente importa na vida e que ninguém nos pode roubar: o amor verdadeiro e gratuito. Na realidade, os pobres, antes de ser objeto da nossa esmola, são sujeitos que ajudam a libertar-nos das armadilhas da inquietação e da superficialidade. Sem Deus, sem os valores genuínos, nem o indivíduo vive, nem a sociedade sobrevive. Muito devemos refletir sobre isso. O nosso modo de viver é digno de sobreviver? Estamos gerando filhos que tenham uma postura firme, decidida, ou pessoas moles que precisam das drogas para ficar em pé? Na minha vida pessoal, eu sou capaz de coerência? Sou firme nas minhas decisões para o bem? Consigo vencer as tentações? Sobretudo, sou dócil à vontade de Deus? É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida, diz Jesus. Ninguém ganha o céu chorando a míngua pelos cantos. Ninguém ganha o céu amarelando diante das dificuldades. Ninguém ganha o céu abandonando suas escolhas fundamentais. Quem encontra Jesus de verdade se torna capaz de martírio, se torna capaz de uma fidelidade até o sangue. A fidelidade não é determinada do fato que vai tudo bem, que o sol resplandece no céu azul. Pelo contrário, a fidelidade se manifesta quando nuvens escuras passam em cima da nossa cabeça, quando o frio faz ranger os dentes, quando precisa lutar contra as nossas vontades. A fidelidade se manifesta quando, diz Jesus, sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. E observem bem, as pessoas que te machucam podem ser mesmo as pessoas mais queridas, teus familiares. Quem te faz morrer por dentro pode ser mesmo um teu familiar, o teu esposo, a tua esposa, teu irmão, tua irmã. A conclusão de Jesus, porém, é clara. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Não é abandonando a própria família que se ganha o céu. Não é abandonando a própria vocação de consagrados que se ganha o céu. Mesmo que o nosso cérebro tente dar as justificativas mais acrobáticas, tipo, eu acho que errei no meu discernimento, eu acho que não estava bem consciente quando casei, eu acho que não sabia o que fazia. Deus não quer que eu seja infeliz e esse casamento me faz infeliz, portanto eu me separo. Irmãos, parece que somos feitos de geleia e que uma pequena pedra no sapato é capaz de pulverizar todas as nossas escolhas e promessas. É triste isso. Papa Francisco termina sua mensagem nesse Dia Mundial dos Pobres, lembrando da vida de Charles de Foucault. Assim ele diz: no dia 15 de maio, canonizei o irmão Carlos de Foucault, um homem que, tendo nascido rico, renunciou a tudo para seguir Jesus, e com ele tornar-se pobre e irmão de todos. A sua vida eremita, primeiro em Nazaré
e depois no deserto do Saara, feita de silêncio, oração e partilha, é um testemunho exemplar da pobreza cristã. Ajudar-nos-á a meditação destas suas palavras. Não desprezemos os pobres, os humildes, os operários. São não só nossos irmãos em Deus, mas também os que mais perfeitamente imitam a Jesus na sua vida exterior. Eles apresentam-nos perfeitamente Jesus, o operário de Nazaré. São primogênitos entre os eleitos, os primeiros chamados ao berço do Salvador. Foram a companhia habitual de Jesus desde o seu nascimento até a sua morte. Honremo-los, honremos neles as imagens de Jesus e dos seus santos progenitores. Nunca deixemos de ser em tudo pobres, irmãos dos pobres, companheiros dos pobres. Sejamos os mais pobres dos pobres, como Jesus, e como Ele, amemos os pobres e rodeemo-nos deles. Para o irmão Carlos, estas não eram apenas palavras, mas estilo concreto de vida, que o levou a partilhar com Jesus o dom da própria existência. Depois destas nossas reflexões, vamos ler de novo o trecho do Evangelho que a liturgia hoje nos doa. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? E Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas, postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. Permanecendo firmes, quereis ganhar a vida. Podemos agora escrever as frases que mais mexem conosco.
Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que seja um permanecer concreto e firme junto com Jesus. Vamos dedicar mais alguns momentos para refletir como colocaremos em prática o que nos propomos. Permanecer firmes. Paz e alegria a todos. Junto a Jesus, paz e alegria a todos. Encontrar-te no pobre, jogado no chão, sem carinho e sem